Olá, meus amigos do coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, o pastor Arilton Oliveira nos traz uma excelente reflexão sobre tradições religiosas e quais benefícios elas trouxeram para nós. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar o seu like e compartilhar também. Deus os abençoe poderosamente. Fiquem agora com o pastor Arilton Oliveira. Graça e paz. Ensinos de Jesus. E quão bom foi estarmos juntos ao longo dessas 18 semanas, 18 sextas-feiras aqui no programa, estudando essa temática. Nós vamos agora no mês de janeiro, voltarmos com outras mensagens especiais. Agora daqui a pouquinho chega coisa nova para você aí. E você vai ficar sabendo muito em breve das nossas novas temporadas, dos nossos novos estudos. Por isso você não pode perder todos os dias às 5 da manhã, aqui no nosso programa Encontro com a Vida. Vamos fechar com chaves de ouro. O nosso 18º tema vai falar a respeito de ritos e tradições. Você sabia que na Bíblia existem tradições religiosas que nos acompanham desde o nascimento até a morte? E elas foram criadas por Deus para nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. Pois é isso que nós vamos ver hoje. Então pega a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. E o convite eu vou fazer para você mais uma vez. Esse mesmo tema que hoje vamos estudar aqui no programa, aos domingos eu estou apresentando na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Nosso endereço é muito simples. Rua Joaquim Vaz, 1506, bairro Praia Comprida. Todos os domingos às 8 da noite nós estamos juntos lá para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus e, é claro, você é o nosso convidado. Posso contar com você? Te espero então domingo que vem para mais um tema da Palavra de Deus. Aliás, o tema que vamos abordar agora, O que Jesus ensinou sobre ritos e tradições. Última lição do nosso estudo. Que bom foi ter a sua companhia ao longo destas semanas. Vamos orar, pedindo uma bênção do Senhor para mais um estudo? Ora comigo. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso guia e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia e vamos hoje aprender sobre ritos e tradições. Quando a gente ouve a palavra tradição, às vezes ela tem uma conotação pejorativa, A gente não quer estar preso a certas tradições, a gente está buscando sempre pelo novo, mas tem muitas tradições que são boas, porque são bíblicas. E essas tradições bíblicas estão aí na Bíblia, são orientações divinas para que elas sejam observadas, sejam guardadas. E como eu disse há pouco, elas nos acompanham desde o nascimento até a morte. Ao longo de toda a nossa vida, existem ritos cristãos que a Bíblia recomenda que nós pratiquemos. E aí, pastor, quais são esses ritos? Então, venha comigo na viagem de hoje. Vamos começar com Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Você percebeu que Deus disse a Moisés aqui? Consagra-me todo primogênito. Ou seja, o primeiro filho que uma mulher tem, ele deve ser consagrado ao Senhor. Isso foi uma orientação que Deus deu a Moisés. E Maria praticou isso com Jesus? Olha o que diz o Evangelho de Lucas. Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Lucas está falando do momento em que Maria e José levam Jesus até o templo para ser consagrado, dedicado ao Senhor. Então veja, Deus não só orientou em sua palavra,
como a própria Maria e José levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor. Nós não estamos falando de batismo de recém-nascidos. Não. Batismo é uma cerimônia que envolve, como vimos na semana passada, semana retrasada, né? Como nós vimos na semana retrasada, envolve arrependimento, estudo da Bíblia, envolve crer e então ser mergulhado nas águas. Aqui não é batismo. Aqui é quando os pais pegam seus filhos e levam até a igreja para o dedicarem ao Senhor, para apresentarem a Deus. Como que dizendo, o Senhor nos deu esse filho e nós queremos entregá-lo ao Senhor. Nós queremos consagrá-lo ao Senhor. E nessa cerimônia de consagração, o que nós fazemos? Nós pedimos a ajuda de Deus para nos ajudar na educação desses filhos. Então, o correto é dedicar nossos filhos ao Senhor. Não é batizá-los. Batismo é uma coisa para quem entende que é pecador e aceita Cristo. Agora é o momento de você dedicar seus filhos a Deus. Então, assim quando nós nascemos, nós já podemos ser dedicados e dedicar também nossos filhos ao Senhor. Começou a vida, começam ritos que a Bíblia recomenda e que nós devemos praticar. Vamos ver qual é um segundo rito? O que fez Jesus para dar início ao seu ministério público? Mateus 3,13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Então veja, Cristo foi até João Batista para ser batizado por Jesus. Lucas capítulo 3 vai dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado. Então o batismo é um outro rito cristão que a Bíblia recomenda para todos nós. Não apenas recomenda, o próprio Jesus disse lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Não é uma opção. Esse rito aqui não é uma opção. Eu posso escolher dedicar meus filhos a Deus ou não. Agora, se eu quero ser salvo, eu preciso passar pelo batismo. Esse rito não é uma opção. Ele é um compromisso que Deus quer firmar com todos nós em sua palavra. Então, o batismo, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, desde que nós cumpramos os requisitos que a Bíblia apresenta. A igreja recebeu uma ordem de Cristo em Mateus 28. Olha o que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo disse que estaria conosco todos os dias, mas que a igreja deveria fazer discípulos e batizá-los. Ou seja, o batismo é uma ordenança de Cristo à igreja. Então nós pregamos o Evangelho e aqueles que aceitam devem passar então pelo batismo. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? Vamos para mais um rito cristão. João 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estava reunido no cenáculo com os discípulos, era quinta-feira à noite. No dia seguinte ele seria crucificado. E ele disse para os 12 assim: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que há muito? Porque era a última Páscoa de Cristo com os discípulos.
Na sexta-feira, ele seria crucificado. Ali, enquanto no cenáculo, os discípulos estavam ali, Jesus pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. E depois de haver lavado os pés e enxugado com a toalha, Jesus perguntou para os discípulos assim: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então Cristo estava reunido para a Páscoa e instituiu a cerimônia da comunhão, ou a ceia do Senhor. Então nós hoje cristãos, no século 21, não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Páscoa foi uma festa celebrada pelos judeus até a morte de Cristo, porque o Cordeiro Pascal apontava para Cristo. Agora que Cristo veio, nós não continuamos celebrando Páscoa. Ah, não, pastor, o cristão pode celebrar a Páscoa. Pode? Onde está isso na Bíblia? E outra, você celebra a Páscoa, você mata o cordeiro, você come ele com pães asmos, ervas amargas, você faz isso nos dias que os judeus faziam? Eu acho que não. A Páscoa não mais deve ser celebrada. E Cristo, naquela noite de quinta-feira, quando celebra a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Então nós cristãos, nós que seguimos o exemplo e os ensinos de Cristo, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão, e não a Páscoa. Agora mais um detalhe. Tem muita gente que se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Jesus estava no cenáculo com os discípulos, lavou os pés e depois disse que nós também deveríamos lavar os pés uns dos outros. Então, para eu celebrar a Santa Ceia, 3 coisas precisam acontecer. Pegue aí. Primeiro, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Segundo, nós temos que comer o pão. Terceiro, nós temos que beber o vinho. É claro que o vinho aqui não é o vinho que você conhece aí alcoólico, é o puro suco da uva. A palavra grega usada aqui por João é o puro suco da vide, nada de alcoólico, porque a Bíblia condena a bebida alcoólica. Então só há cerimônia da Santa Ceia se eu lavo os pés, se eu como o pão e se eu bebo o puro suco da uva. Agora você percebeu que cada igreja parece que faz de um jeito? Eu já visitei várias igrejas. Tem igrejas que as pessoas comem o pão, bebem o vinho, mas ninguém lava os pés. Por que não? Se Jesus está orientando isso em João 13. Tem igrejas que lavam os pés, comem o pão, mas não bebem o vinho. Cada um faz de um jeito. Se eu quero ser um cristão bíblico, eu devo fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Eu devo fazer como Jesus fez e orientou. Então tem que haver o lava-pés, todos participam do pão e todos participam do puro suco da uva. Isso é celebrar a ceia. Esse é mais um rito que Jesus deixou para nós para que nós praticássemos. Uma outra tradição cristã que Jesus deixou. Mateus 19:4, diz assim: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá com sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus está endossando a cerimônia do matrimônio. Aliás, foi lá, em Caná da Galileia, que Jesus celebrou o primeiro milagre, realizou o primeiro milagre, durante uma cerimônia de casamento. Então Cristo não só prestigiou o casamento estando nele, mas ele próprio é o criador do casamento. Foi Cristo quem celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva.
Então esta é uma instituição que Deus deixou para nós. Aliás, existem duas instituições dadas por Deus à humanidade que são anteriores ao pecado. Elas foram dadas ainda no Éden. Quais são elas? O sábado e a família. Deus nos deu uma família ao unir Adão e Eva e deu-nos um dia de descanso. Essas duas instituições devem hoje ser observadas com todo o amor. O sábado e a família. Dois presentes de Deus anteriores à história do pecado. Então eu e você, se quisermos, podemos passar pelo casamento. Esse é um direito que todos nós temos. Alguns optam por não se casarem e não há nenhum problema com isso. Mas Deus celebrou o primeiro casamento. Há outros ritos que nós devemos seguir também, segundo a Bíblia. Em Marcos 3,14 diz assim: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Quando Jesus separou os 12 discípulos, ele impôs sobre ele as mãos e eles o chamou para esse ministério, o separou para o ministério. Essa separação para o ministério nós chamamos também de ordenação. O apóstolo Paulo depois vai orientar que a igreja deveria praticar esse tipo de imposição de mãos. É uma ordenação com imposição de mãos. Isso também acontecia lá no antigo Israel, quando o sacerdote era escolhido. Havia ali a unção do sacerdote. E hoje nós devemos também participar da ordenação dos oficiais que vão ministrar na igreja, tais como os diáconos e diaconisas. Então, há algumas funções dentro da igreja que passam por esse processo de ordenação. A ordenação é uma imposição de mãos e uma oração especial para separar este ou aquele para uma função que eles vão desempenhar dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é mais um rito bíblico que deve hoje ser seguido. Quais outros ritos que a Bíblia ainda apresenta? Olha o que diz Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aqui está mais um rito. Jesus curava os doentes nos seus dias. E esse ministério de cura que Jesus deu início, ele deve continuar. E como que ele continua? Através da unção dos enfermos. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Não se trata de extrema unção. Extrema unção é aplicado para as pessoas na hora que elas estão morrendo. O que a Bíblia nos orienta é a unção. Nós temos que ungir as pessoas que estão doentes e pedem para ser ungidas. E quando alguém se dispõe a ser ungido, ele está dizendo para Deus que ele vai aceitar o plano que o Senhor tem para ele, quer seja a cura, quer seja o descanso, a morte. Você percebe que desde o nascimento até a morte, há ritos e tradições bíblicas que nós podemos praticar e devemos praticar? São as tradições que Deus deixou para fortalecer a nossa caminhada na vida espiritual. Perceba que todas elas estão embasadas na Bíblia. E eu e você devemos segui-las. Então, se você hoje tem uma situação difícil na tua casa, se a tua família está sofrendo com alguém doente, se essa pessoa está numa fase terminal de uma doença, ela pode sim convidar os pastores para vir orar por ela e ungir. Esta unção é feita com óleo. Passa-se o óleo na fronte da pessoa, faça ali uma oração de dedicação e coloque essa pessoa nas mãos do Senhor, para o descanso ou para a cura. É a continuidade do ministério de Jesus. Por isso eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão. Após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. E aí? Está você disposto a vivenciar essas experiências na sua vida? Passar pelo batismo, casamento, dedicação de filhos e, é claro, se vier a doença, unção,
a você que está disposto a trabalhar para Deus, ser ordenado para isso. São ritos que Deus deixou na sua palavra para que nós os praticássemos. Espero que hoje você tome a decisão no seu coração de viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E é claro, essas cerimônias deixadas na Bíblia, elas têm a função de nos fortalecer, de nos abençoar e de nos ajudar em nossa caminhada espiritual, enquanto esperamos que Jesus volte. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por ritos e tradições que o Senhor deixou para nosso benefício espiritual. Ajuda-nos a praticá-los conforme a Tua vontade e dessa maneira estarmos nos preparando para o Teu breve regresso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.